Fala galerinha, tudo bom? Tio Carlos aqui para a gente começar um capítulo novo, né? O capítulo 2, que fala de reprodução humana, fala de puberdade, alterações do corpo. Mas nessa aula a gente vai se deter, a gente vai focar no sistema reprodutor humano, tá? Na anatomia e no funcionamento do sistema reprodutor humano. Vem contigo. Então a gente começa falando do sistema reprodutor masculino e a gente tem uma visão geral, tanto externa como em corte longitudinal do corpo, né? Uma visão lateral vendo os órgãos internos, tá? Então externamente, o que a gente tem? A gente tem, né, o pênis, a glande, que é a que a gente chama popularmente de cabeça, que é a extremidade do pênis, o saco escrotal, os pelos pubianos e na ponta da glande a gente tem a abertura da uretra. Se a gente for analisar a anatomia de forma mais detalhada, a gente tem. Então acompanha essa figura que ela tem os nomes assim meio espalhados. Abre o teu livro, acompanha lá no teu livro. Deixa o tio dizer qual é a página. Deixa o tio dizer onde é que isso começa no teu livro, tá? Aguenta só um pouquinho, deixa só o tio consultar aqui o livro, página, a partir da página 46 do seu livro, tá? Então abre o livro lá na página 46 para acompanhar essa informação. Então o tio vai começar explicando a partir do local onde são produzidos os espermatozoides, são os gametas masculinos. Então os espermatozoides são produzidos nos gametas a partir dos túbulos ou canais seminíferos que ficam dentro do testículo, tá? E ao contrário do que muita gente pode achar, o testículo ele não armazena os espermatozoides, tá? Eles são produzidos em espermatozoides e saem do espermatozoide e ficam nessa bolsinha que está aí na imagem aqui, ó, lá embaixo, em cima do testículo tem uma bolsa, tá? Uma bolsa chamada de epidídimo. Tá? Nessa bolsa, os testículos ficam armazenados por 3 dias, mais ou menos 72 horas, beleza? Outra coisa que acontece no testículo é a produção dos hormônios sexuais. No caso do homem, a testosterona é o hormônio sexual, que é responsável pelas mudanças do corpo na puberdade, coisa que vocês estão passando agora, né? O aparecimento dos pelos pelo corpo, na região pubiana, axila, tórax, né? No rosto começa, e aí não se desespera se você ainda não começou a desenvolver essas características que a gente chama de caracteres sexuais secundários, né? A voz começa a mudar, né? Aquela voz mais de criancinha, mais agudinha, começa a dar uma encorpada, começa a ficar mais grossa, e nesse princípio de mudança, a voz fica até um pouco engraçada, um pouco esquisita, e aí tem uns tios, sempre tem aquele tio mais zoeiro, né? Aquele tio mais zoeiro vai te zoar por causa da voz, mas relaxa que daqui a uns anos a voz estabiliza e o seu corpo também, tá? Então, produção dos hormônios, e o hormônio ele vai direto para o sangue, ele não precisa de nenhum canal para espalhar pelo corpo, ele sai do testículo direto para o sangue, tá? E aí circula pelo corpo, né, dando origem aos caracteres sexuais, que eu já falei dos pelos, já falei da voz, tem o aumento do diâmetro do ombro, né? Os meninos eles ganham, né? Corpo dá aquela encorpada, né? O chamado corpo, começar a desenvolver corpo de homem, tá? E aí ele tem essa encorpada, tem um desenvolvimento do diâmetro do ombro, que a gente chama em ciências de cintura torácica, porque aqui é o diâmetro do peito e do ombro, tá? Além disso, ganho de massa muscular. Lembrando que isso pode variar de pessoa para pessoa. Em umas pessoas isso é muito perceptível, em outras não, tá? Então, testículo produz espermatozoides e a testosterona, que é o hormônio sexual. Além disso, uma outra função do hormônio sexual é o desejo, a atração pelo outro. Tá? Quando você olha para outra pessoa e sente atração, que pessoa bonita, eu me interessei por ela, fisicamente falando, né? Isso também é função do hormônio, beleza? Paramos de falar do testículo, falamos do epidídimo novamente. O epidídimo vai armazenar os espermatozoides por 72 horas. Se não houver uma ejaculação dentro dessas 72 horas,
A ejaculação é o ato de expelir os espermatozoides do sistema reprodutor, tá? Então, se não tiver uma ejaculação nessas 72 horas, esses espermatozoides vão ser destruídos pelo corpo, porque eles já não vão ter a mesma vitalidade, né? Eles não vão ter a vitalidade necessária para percorrer todo o trajeto e realizar sua função, que é a fecundação, tá? Que é encontrar o óvulo e fecundar. Depois de destruídos, esses componentes celulares são reabsorvidos pelo corpo para produzir novos espermatozoides. E quando vocês saírem aqui do ensino fundamental e forem para o ensino médio, vocês vão entender o motivo do corpo fazer isso, tá? Então, se houver uma ejaculação dentro dessas 72 horas, os espermatozoides vão sair do epidídimo, que é essa bolsinha que fica sobre cada um dos testículos. Lembrando, são 2 testículos, então são 2 epidídimos, tá? E aí a gente tem o canal duto deferente, que sai do epidídimo e percorre uma grande distância. Ele passa na frente do osso do pubis, né, que é esse osso que a gente tem, né, logo abaixo da barriga, tá? E passa por cima da bexiga urinária, passa por trás. Quando ele chega atrás da bexiga urinária, olha aqui a figurinha aqui, é bem aqui assim, ó. Tá? O tio não consegue apontar direito, mas você tá vendo aí. O canal deferente, ele encontra, né, a abertura dele se encontra com a glândula seminal. O nosso sistema reprodutor, o sistema reprodutor masculino, ele tem 3 glândulas anexas, tá? Essas 3 glândulas anexas, elas servem para produzir os fluidos espermáticos, tá? Lembrando vocês que esperma não é a mesma coisa que espermatozoide, tá? Se você anda falando aí esperma, achando que está falando de espermatozoide, achando que esperma é uma abreviação de espermatozoide, você está completamente enganado, tá? O esperma é a união do espermatozoide com esses fluidos espermáticos, tá? Que sai na ejaculação, beleza? Não confunde mais, não sai falando besteira por aí, tá, criança? Então vamos lá. Encontrou com a vesícula seminal ou glândula seminal, que libera sua secreção. Depois disso, o canal deferente entra numa glândula bem grande do aparelho reprodutor masculino, que é a próstata. Você já ouviu falar da próstata, né? Sabe que os homens, a partir de certa idade, precisam fazer exames pelo menos anuais para saber se tem algum problema nela. E depois a gente vai tocar nesse assunto. Talvez na próxima semana, a gente fala disso, tá? Então vamos lá. Passou pela próstata, saiu da próstata. Quando sai da próstata, o canal deferente, ele se une, dentro da próstata, ele se une à uretra. Então ele deixa de ser canal deferente e passa a ser apenas uretra, tá? No sistema reprodutor masculino, a uretra, ela é compartilhada tanto pelo aparelho reprodutor quanto pelo aparelho ou sistema urinário, tá? Então, para o homem, a uretra tem as 2 funções. Então, quando sai da próstata a uretra, ela se encontra com a última glândula, que é ali bem abaixo da próstata, tem a glândula bulbo-uretral. Então, são 3 glândulas: glândula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral, que produzem os fluidos espermáticos, que vão ter como função facilitar o deslocamento do espermatozoide, proteger os espermatozoides, nutrir os espermatozoides para que eles consigam chegar ao óvulo e realizar a fecundação, certo? A uretra saiu da próstata, ela vai entrar dentro do pênis, e o pênis ele tem uma musculatura diferenciada, tá? Uma musculatura especial, é única no nosso corpo, é essa musculatura do pênis. Por quê? É uma musculatura que se preenche de sangue, fazendo o pênis aumentar de volume, ficar ereto e ficar rígido, tá? Então, quando o rapaz está excitado, né, o pênis fica ereto, aumenta de volume e fica rígido, certo? Então, isso aí é função também da testosterona, manter essa ereção. E o pênis tem esses 2 tipos de músculo que está aí na figura. O corpo cavernoso, que é esse rosinha mais claro, que fica na parte de cima, e o corpo esponjoso, que é o pênis e a glande, tá? A glande, né, que é a extremidade do pênis, que vulgarmente chamado de cabeça, ela é coberta por uma pele, e essa pele é chamada de prepúcio.
Alguns meninos têm uma quantidade de pele exagerada no prepúcio. E isso pode gerar alguns problemas de saúde, porque pode acumular sujeira, porque pode ficar difícil a lavagem, né, fazer a higienização da glande de forma correta para que não acumule sujeira. Então, nesses casos, é feita uma cirurgia para retirar o excesso de pele, tá? Então, essa cirurgia é feita para tirar o excesso de pele, é justamente questão de saúde. E você, meu querido aluno, se acha que tem esse problema, fale com seu papai, fale com a sua mamãe, com quem você tiver mais intimidade, para procurar um médico para ver se você precisa desse procedimento, beleza? Então, isso é a anatomia do sistema reprodutor masculino. Agora, a gente vai falar da anatomia do sistema reprodutor feminino. Presta atenção, o homem ele tem um aparelho reprodutor externo bem mais evidente que as mulheres, tá? Então a gente vai analisar agora o aparelho reprodutor feminino e ver as informações sobre este aparelho. Então tá aí, né? A gente tem duas imagens também do aparelho reprodutor feminino e aí eu vou seguir a mesma ideia, mesma lógica de ideia sobre o aparelho reprodutor masculino. Então o que a gente tem? A gente tem os ovários, que são dois, né? O homem tem 2 testículos, a mulher tem 2 ovários. Cada ovário vai liberar um óvulo, mês sim, mês não. Ou seja, a cada 60 dias sai um óvulo do ovário direito. Só vai sair óvulo do ovário direito de novo daqui a 60 dias, mais ou menos. Mas é alternado, então no mês sai do ovário direito, no mês sai do ovário esquerdo, no mês sai do ovário direito, no mês do esquerdo. Além de produzir... Opa, deu perda de foco, voltou o foco, volta para mim, foco, volta para mim, a sua atenção. Além disso, além de produzir os gametas, além de produzir os óvulos, os ovários também são responsáveis pela produção e liberação na corrente sanguínea dos hormônios sexuais femininos, progesterona e estrógeno, tá? Eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários das meninas, o desenvolvimento das mamas, né, que aumenta o volume do seio, o alargamento da cintura pélvica, né, o quadril fica mais largo, fica mais arredondado, a cintura dá uma afinada, né, os traços começam, né, os traços do rosto começam a ficar, né, mais maduros, né, deixa de ser aquela carinha de meninazinha e começa a aparecer a carinha de mulher, por assim dizer, tá? Além disso, os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desejo, né? Quando você sente atração, quando você sente vontade de se aproximar do outro, de gostar da outra pessoa, né? Uma coisa mais física, uma atração mais física, é função desses hormônios, beleza? Então, cada ovário ele é conectado a uma estrutura de condução do óvulo. Ela é toda cheia ela é toda ciliada, ela é toda cheia de estruturazinhas que ficam balançando para que o óvulo seja carregado por ela, tá? É o que a gente chama de tubas uterinas. Talvez a sua avó, uma tia sua que seja mais velha, quem sabe até sua mãe, dependendo da idade, conheça com o nome de trompa, tá? Então, mas hoje, dentro da medicina, dentro das ciências da natureza, dentro da biologia, que é a parte das ciências da natureza que estuda os seres vivos, inclusive o ser humano, a gente chama de tuba uterina, tá aí na figura aqui embaixo, tá? Então, a tuba uterina vai conduzir o óvulo até uma cavidade muscular de grande elasticidade, que é o útero, tá? O útero, ele é essa cavidade muscular extremamente elástica, porque ele é desse tamanho e depois ele fica cabendo um bebê inteiro, né? Ele é bem minúsculo e depois ele estica e cabe um bebê inteiro. Que loucura, né? O corpo humano é muito perfeito. E o útero, né? Abrindo aqui um parênteses, depois a gente vai falar melhor disso. O útero se prepara todo mês para uma gravidez, né? A partir do momento que a menina tem a sua menarca, que é a sua primeira menstruação, todos os meses, né, a cada ciclo menstrual, o útero se prepara para uma gravidez. Quando essa gravidez não acontece, quando não acontece a fecundação desse óvulo, esse útero começa a se contrair, a mexer, a balançar, para que essa preparação para a gravidez seja jogada fora, né? O útero ele produz camadas extras de pele chamada de endométrio,
para receber a nova vida. Como não tem nova vida, ele começa a contrair, a sacudir, a balançar para soltar essas camadas essas camadas extras de pele, o que a gente chama de menstruação. Então, a menstruação, para você que não sabia, ela é sangue, mas essas camadas de pele do útero que são descamadas. E a cólica menstrual vem justamente disso, do útero contrair. E aí, quanto mais forte o útero contrai, mais intensa é a cólica menstrual. Quanto mais leve é essa contração, mais suave é a cólica menstrual, chegando ao ponto de algumas meninas falarem que nem sentem isso, tá? Então, isso tudo é essa cólica, essa dor que algumas meninas sentem. Algumas meninas ficam até, sem conseguir sair da cama, com muita dor, tendo que tomar remédios relativamente fortes para controlar essa dor. É culpa do útero, que fica contraindo para descamação dessas peles, dessas camadas extra de pele junto com o sangue, que é uma camada, essas camadas de pele extra, elas têm muito vaso sanguíneo, certo? Então vai descamar tudo e vai sair pelo canal vaginal. A abertura do útero é o colo do útero, né? Vocês já devem ter ouvido falar no câncer de colo do útero, que é um dos cânceres que mais mata mulheres no mundo, tá? E aí o câncer ele é nessa região do colo do útero, que é a região da entrada. Saindo do útero, a gente tem a vagina ou canal vaginal, tá? A vagina, ela é interna, ela não é externa, tá? Então, o canal vaginal é esse canal cheio de anéis musculares, com bastante terminações nervosas, que é sensível ao toque, justamente para gerar a excitação na mulher para o orgasmo durante o ato sexual, tá? Então, no fim do canal vaginal, a gente tem a abertura da vagina, que a gente chama, e está ali na figura lá do outro lado, do outro lado, apontei para o lado errado, na figura lá do outro lado, que é o vestíbulo vaginal, tá? Que é a abertura. Nessa abertura, para as meninas que são virgens, que nunca tiveram relação sexual, existe uma membrana protetora chamada de ímen, tá? Essa membrana protetora, ela normalmente se rompe na primeira relação sexual, tá? E aí pode gerar muitas dúvidas, muitos mitos, e aí a gente vai provavelmente depois ter um momento para conversar disso no futuro, tá? Mas o ímen, ele tá lá para proteger o seu canal vaginal de micro-organismos, de sujeira, tá lá para te proteger. Depois da primeira relação sexual, ele se rompe e aí a proteção, ela é feita de outra forma pelo corpo. O corpo mantém a proteção, só que ele muda a forma de proteger, tá? Externamente, no aparelho reprodutor feminino, lá na outra figura na figura 2, tá? No corte lateral. A gente tem o pudendo feminino, ou vulva, como vocês queiram chamar. E aí essa estrutura, ela é formada pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, tá? Pela abertura da vagina e pelo clitóris. O clitóris é um órgão do aparelho reprodutor feminino que ele seria no corpo da mulher o equivalente ao pênis do corpo do homem. Eles têm a mesma origem embrionária, então eles vêm, durante a formação do corpo, eles têm o mesmo processo de formação, eles têm a mesma anatomia. Como assim, Carlos? Como assim, tio, a mesma anatomia? O clitóris, do mesmo jeito do pênis, ele tem muitas terminações nervosas, então ele é extremamente sensível a toque, a temperatura, a pressão. Ele fica ereto, ele tem o mesmo tipo de musculatura, ele tem corpo esponjoso, corpo cavernoso. Quando a menina está lá no ato sexual, o clitóris ele fica ereto, ele aumenta de volume, ele fica rígido, tá? Embora o clitóris seja bem pequeno na maioria das mulheres, ele é um ponto de prazer muito forte, tá? Então a gente tem isso de anatomia do sistema reprodutor feminino. Tio Carlos vai ficando por aqui, desejando a todos vocês muita saúde, se cuidem, a gente se vê na próxima aula ou na próxima correção de exercício. Um forte abraço, valeu, falou!